Muito bem, satisfação. Muito boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Laila. Boa Boa noite, noite. Maria José. Vamos começar? Bem, tá me ouvindo? Todos me ouvindo bem? Alguns não vão ativar a câmera aqui, outros sim. Vamos aqui começar. Bom, a priori, eu quero dizer que nós vamos ter aí 20 minutos de conteúdo, mais 15 minutos de perguntas e respostas. Então, quem puder... Laila, você que está com o telefone vibrando aí? Não, né? Quem tiver com o telefone vibrando, por gentileza, se puder, silenciá-lo, fica bacana. Então, a gente vai ter aí perguntas e respostas rápidas e bem objetivas, porque o nosso tempo é muito exíguo. A gente vai ter 40 minutos. Aliás, 35, né? Porque 5 se foi na espera aqui das pessoas. E vamos falar sobre, rapidamente, como eu consegui vencer o medo de falar em público. Até porque eu não era falante assim como eu estou sendo, tá? E como quem me conhece sabe. Eu não tinha toda essa habilidade, essa desenvoltura para falar em público. Aos 18 anos de idade, quando eu recebi o meu primeiro convite para falar em público, era para fazer a festa da emissora da rádio. Eu já trabalhava em rádio, só que todas as vezes que eu estava dentro do estúdio, ali estava tranquilo e favorável para mim, porque eu estava protegido em 4 paredes. Só que eu recebi o convite para fazer a festa de aniversário da rádio. E aí eu tremi na base, como acontece com todas as pessoas que precisam falar em público. E como foi que eu superei? Como é que a gente supera o medo? Alguém sabe aí como é que a gente supera o medo? Enfrentando. Enfrentando, com coragem. O oposto do medo é a coragem. Agora, só que enfrentar o medo com coragem de forma despreparada é insanidade. Enfrentar o medo com coragem despreparado é insanidade. Então, eu disse, coloquei na minha mente, programei a minha mente para fazer a apresentação. Enfrentei. Não, eu decidi que vou fazer a apresentação. Pronto. Primeiro passo eu dei, só que eu precisava me preparar. E a preparação vinha de quê? De conhecimento, algumas coisas, como é que eu ia fazer isso? Então, pensei em 2 coisas. Pegar conteúdos, na época, falar com alguém, na época, eu lembro que eu falei com uma pessoa que era pastor da igreja e perguntei, peguei algumas dicas com ele e depois fui treinar. Peguei a lista de bandas, na época, e os patrocinadores e comecei a treinar em casa, falando sozinho, como se estivesse apresentando as bandas. E 2 coisas foram fundamentais. A primeira coisa foi decidir enfrentar o medo. E a segunda foi me preparar. Mas teve uma terceira muito importante. E eu queria que vocês anotassem aí, que foi fazer os ensaios mentais. Todas as vezes que eu ia fazer os ensaios, de fato, eu me imaginava no palco falando para um monte de pessoas. Então, os ensaios mentais aqui na minha psique me preparou as minhas emoções para o dia. Eu sei que é muito rápido falar desse jeito, existem muitas coisas que a gente poderia trazer aqui para vocês, mas 3 coisas importantes. Decidi enfrentar o medo, mas não de forma desleixada. Decidi, mas me preparei. Busquei conselho, busquei conhecimento e treinei bastante e fiz aí a preparação, os ensaios mentais, preparando a minha psique para fazer a apresentação. Só que com o tempo eu comecei a desenvolver métodos, formas de poder fazer apresentações. Porque nós sabemos que fazer a apresentação nós precisamos chamar a atenção da nossa audiência, do nosso interlocutor, mas chamar a atenção só não basta. Porque nós chamamos a atenção, mas nós precisamos também manter a atenção do nosso interlocutor, seja para uma venda, seja para convencer a fazer alguma coisa. Enfim, nós precisamos chamar e manter. E aí eu desenvolvi um método, uma forma chamada os 4 P's para você introduzir o tema, chamar e cativar o seu público. Por quê, senhoras e senhores? Porque geralmente as pessoas, o cérebro humano só consegue ficar atento a um determinado assunto durante 5 minutos. Depois dos 5 minutos, se você não estiver sendo irresistível, as pessoas ou a sua audiência vai fugir, tá? Então, pensando nisso, eu montei esse método e eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, porque tem aqui os slides. Aqui, vamos lá.
Cadê aqui? Pronto. Todo mundo vendo os slides aqui? Sim. Pronto. Os 4 P's para iniciar uma apresentação. Vamos lá. Quais são os objetivos dos 4 P's? Eu descobri que com esses 4 P's, a primeira coisa que nós precisamos fazer é chamar e manter a atenção do nosso interlocutor. A segunda coisa é causar impacto. Quem fala, o orador, busca causar um impacto com um determinado conteúdo. A terceira coisa que nós temos como oradores ou como pessoas que querem convencer o outro a tomar uma ação, seja a comprar algo ou a dar um despacho, um juiz a dar um despacho, enfim, gerar expectativa. Nós precisamos gerar expectativas na nossa audiência. E a quarta coisa é demonstrar a linha mestra. Demonstrar a linha mestra do que nós queremos, da nossa palestra ou da nossa apresentação. Certo? Então vamos lá, deixa eu só afastar aqui. Aqui, pronto. Aí você pode me perguntar, certo, Cadu? Chamar e manter a atenção eu entendo, causar impacto é importante, nós precisamos causar impacto para que a pessoa continue prestando atenção em mim, do início ao fim. Gerar expectativa é importante, gerar e atender a essas expectativas. Mas o que significa demonstrar a linha mestra, Cadu? Bom, demonstrar a linha mestra, em linhas gerais, é a linha central do raciocínio do conteúdo que você vai tratar, certo? Toda palestra, toda apresentação, todo pitch de vendas tem uma linha mestra. Essa linha é onde você vai iniciar o seu conteúdo, vai intermediar e vai finalizar o seu conteúdo, para que você não fuja demais do seu script, do seu objetivo, certo? Então, a linha mestra vai conduzir a sua apresentação, a sua fala, do início ao fim, para que você não fique divagando. Tudo bem? Então, vamos lá. Tédio. Imagine essa imagem aqui. Imagine que você vai fazer uma apresentação, vai fazer uma apresentação de algum conteúdo, e o seu público está dessa forma. Essa imagem apresenta pessoas entediadas, não é? Tem um aqui que até está dormindo. O outro está com um olhar ali, nossa, eu não estou entendendo patavinas nenhuma. A outra está com a mão no queixo, a outra está bocejando. Agora imagine que você esteja fazendo uma apresentação e as pessoas estão reagindo desse jeito. Qual seria a sua reação, a reação das pessoas nesta imagem? Triste. Pois é. Eu ficaria decepcionada. Pois é, quem fala de um determinado conteúdo, quem está falando para uma audiência, quer ter a audiência 100% atenta, concentrada, conectada e participando. Então, para isso, o orador vai ter que desenvolver ou trazer estratégias no momento da sua apresentação. E é esse tédio que eu quero que você evite nas suas próximas apresentações, te apresentando os 4 P's. Então, você que está aqui me ouvindo, aqui só quem está interagindo por hora é a Laila. Então, eu imagino que você queira chegar nesse estado de chamar, manter a sua plateia atenta 100% a você. Então, se você quer, vamos juntos. Com certeza. O que são os 4 P's? É uma tipologia formada por 4 elementos fundamentais para introduzir o tema da sua apresentação, de modo a chamar e manter a atenção da sua plateia. É uma tipologia formada por 4 elementos. São 4 elementos fundamentais para você introduzir o tema da sua apresentação. E por que introduzir o tema da apresentação? Porque quando você começa bem, a tendência é que você desenvolva e conclua a sua palestra bem. Se você começar fracassando, as chances de você ter êxito, continuar e crescer e terminar a sua palestra bem são menores. Portanto, começar bem é sempre melhor do que começar mal. Então, vamos lá. Quais são os 4 P's? Anota aí. Primeiro P é o P do problema. Segundo P é o P da pergunta. O terceiro P é o P da promessa. E o quarto P é o P da prova. Problema. Todas as pessoas que vão a uma palestra,
elas vão em busca de um determinado conhecimento que possa resolver um determinado problema. Todos nós estamos imersos em problemas. Todos os dias nós temos problemas. Eu tenho problemas para resolver, você também tem. E muitas vezes o nosso conhecimento não é suficiente para resolver todos os problemas. Eu tenho um problema jurídico e vou procurar alguém que tenha uma expertise nessa área, na área jurídica. Então vou procurar um advogado. Eu tenho um problema e vou procurar um profissional que vai me ajudar. Então todos nós temos um problema. Numa palestra, por exemplo, quando você vai assistir uma palestra, você está indo buscar algo de valor que possa te ajudar a trazer um novo conhecimento para te ajudar a resolver um determinado problema que você tenha na sua vida. Quando você vai para uma palestra de vendas, você vai tentar resolver um problema que você tem, que é a deficiência de vender mais. Quando você vai para um curso de oratória jurídica, por exemplo, você está indo para receber um conteúdo que vai te ajudar a resolver um problema que você tem de fazer discursos jurídicos. Tá fácil até aqui? Tá. Então, os problemas fazem parte da vida do ser humano. E a pergunta? A pergunta é aquele momento onde você precisa engajar a sua audiência ou o seu interlocutor. Você vai fazer uma pergunta relacionada sempre a um problema. Então, você vai trazer um tema, e eu vou trazer os exemplos aqui, e você vai fazer uma pergunta relacionada àquele tema. Depois, você vai fazer uma promessa, porque a promessa cria expectativas na sua audiência. Veja que isso aqui é poderoso. Quando você apresenta o problema, a sua audiência se reconhece naquele problema. Depois você faz uma pergunta. Ora, se você tem esse problema, você deseja hoje resolver essa questão? Depois você promete algo para resolver aquele problema que a sua audiência, o seu interlocutor tem. E depois você apresenta o quê? Uma prova de que aquele conteúdo que você vai entregar na sua palestra é capaz de resolver aquele problema do seu interlocutor. Tá fácil aqui? Eu vou trazer isso aqui de forma bem exemplificada com palestras. Vou trazer aqui 2 temas de palestras e trazer isso aqui de forma bem exemplificada. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o tema de uma palestra. A minha palestra vai ser como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. Logo, esse tema pressupõe que as pessoas que vão para a minha apresentação têm uma deficiência no quesito de falar em público. São pessoas introvertidas e elas querem, além de perder o medo de falar em público, elas querem encantar pessoas. Então, são 2 desejos, 2 ambições que temos aqui no tema dessa palestra. Como perder o medo de falar em público e como encantar pessoas. É o tema da minha palestra. Então, vai estar lá 50, 60 pessoas desejosas para perder o medo de falar em público e aprender a encantar pessoas. Então, como é que a gente apresenta o problema desse tema? Prestem bastante atenção. Você saúda as pessoas. Olá, muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu quero agradecer o convite na pessoa de fulano, cicrano e beltrano. E o tema da minha palestra, como é sabido, como está aqui nos slides, ou no slide, é como perder o medo de falar em público e encantar pessoas. Vejam que eu estou dando exemplo prático, como se eu estivesse fazendo a palestra. Bem, senhoras e senhores, a maior parte das pessoas tem pavor de falar em público. Eu estou apresentando o problema. O medo de falar em público é um dos principais vilões que tem impedido as pessoas de darem um salto nas suas carreiras. Pronto, eu apresentei o problema. Chamo as pessoas para a reflexão do problema que elas têm. Afinal de contas, elas vieram para a minha palestra para tentar solucionar esse problema que eu estou apresentando de forma clara para elas. Depois do problema, o primeiro P do problema, vamos para o segundo P, que é o P da... Alguém anotou aí? Eita, bati foto. P da pergunta. Depois que você apresenta o problema, você faz a pergunta. Portanto, quem aqui sente alguma dificuldade de falar em público? Bom, essa pergunta parece redundante, né? Porque, peraí, Cadu, se as pessoas foram para a minha palestra e o tema era como perder o medo de falar em público e encantar pessoas, com certeza as pessoas têm dificuldade para falar em público, né, Cadu? Não seria isso meio algo desnecessário? Não. Sabe por quê?
Quando você faz uma pergunta, você faz com que as pessoas se envolvam. Logo, quando a sua audiência levantar as mãos e revelar que de fato sente, elas estão aceitando, elas estão entendendo, elas estão dizendo, de fato, eu sinto dificuldade. Tá? E quem aqui deseja superar essa dificuldade? Claro, Cadu, todas as pessoas que estão ali querem superar essas dificuldades. E por que fazer essa pergunta? Porque você engaja as pessoas. E engajar a sua audiência faz com que elas se movimentem, o corpo se movimenta, elas levantam o braço, elas aceitam e compreendem que tem a dificuldade. É que nem o alcoólatra ou viciado em drogas. Ele precisa reconhecer que, de fato, tem aquele vício. Ele precisa reconhecer. Então, a pergunta, ela tem que ser feita nesses termos. Quem aqui sente dificuldade de falar em público e quem aqui deseja superar as dificuldades? Levanta a mão as pessoas que vão desejar isso. Logo, quando você faz a pergunta e engaja e envolve a sua audiência, você faz a promessa. E a promessa tem que ser uma promessa muito boa. E você tem que ser capaz de cumprir a promessa. Portanto, hoje, eu prometo que você vai aprender a fazer belíssimas apresentações e ainda encantar a sua audiência. Você também poderia dizer. Portanto, hoje eu garanto para todos vocês que com as técnicas que eu vou apresentar aqui, técnicas que fizeram parte da minha vida, que eu pude desenvolver e aplicar na minha vida e na vida dos meus alunos, com essas técnicas vocês vão desenvolver habilidades para falar em público e também encantar as pessoas. Então você fez a promessa. Quando você faz uma promessa, você anexa as pessoas a essa promessa. Logo as pessoas vão ficar ali aguardando que você cumpra a sua promessa. Então veja que você chamou lá no início, apresentando o problema, o primeiro P do problema. Você engajou as pessoas fazendo uma pergunta, logo você já tem a atenção das pessoas e aqui você, na promessa, você mantém a atenção das pessoas. Olha, isso é poderoso demais. Quando você aplica essa tipologia, faz toda a diferença na sua apresentação. Depois que você faz a promessa, você vem para a prova. E o que é a prova? Você vai provar, vai trazer depoimentos, testemunhos, números, estatísticas, coisas que possam comprovar que o seu método funciona, que o seu conteúdo é transformador, que aquilo que você está dizendo, prometendo, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Não é teoria, é coisa que você coloca na vida prática e transforma você, transforma seus alunos. Então, depois que você faz a promessa, aí você diz. Portanto, a técnica que eu vou compartilhar hoje já ajudou centenas de pessoas. E para te provar a eficácia da metodologia eu trouxe o depoimento de um dos nossos alunos. É sempre dessa forma que eu faço. Então, eu trago o depoimento de um dos nossos alunos. Inclusive, eu tenho aqui o depoimento de um aluno, de um consultorando meu, que aplicou, tinha dificuldade de introduzir o tema das apresentações e manter as pessoas conectadas. E com esses 4 P's, ele conseguiu aplicar e exponencialmente ele conseguiu manter e introduzir o tema das apresentações dele. Inclusive, está aqui. Depois eu vou mandar para cada um, certo? Então, nós temos aqui os 4 P's. O P do problema, você apresenta o problema, pergunta, promessa e prova. Tá, Cadu, beleza. Entendi. Mas agora me dá um outro exemplo de um outro nicho de palestra, de uma outra linha de palestra. Claro, vamos lá. Que tal a gente falar sobre finanças? Um outro exemplo aqui, tema da palestra. Como controlar as finanças e sair do vermelho em um mês? Olha aqui, eu quero aprender isso também, viu? Porque esse tema, ele é, de fato, um tema maravilhoso. Então, você apresenta o problema. Primeiro P, o problema. Senhoras e senhores, o descontrole financeiro é a maior causa do superendividamento das pessoas. Você apresentou o problema. Depois você vem para o segundo P, que é o P da pergunta. Quem aqui deseja aprender a controlar as finanças, ter prosperidade financeira e ainda sair do vermelho em um mês? Até eu quero. Esse tema me cativa. Aí você faz uma promessa. Hoje você vai aprender como gerenciar as suas finanças, construir ativos e ainda sair do vermelho no prazo de um mês ou menos. Olha que promessa arrasadora. Então, senhoras e senhores, a promessa ela tem que ser uma super promessa.
e você tem que ser capaz de cumprir essa promessa, senão você vai gerar uma expectativa e, ao final, ao invés de você ganhar os aplausos da sua plateia, o reconhecimento, a admiração, você pode ter o resultado inverso. Portanto, você tem que ter uma super promessa, um método testado e aprovado, tá? Pode até ter também um campo teórico, mas você precisa cumprir a sua promessa. E depois você apresenta a prova. Veja o resultado que obteve o nosso consultorando. Aí eu dei um exemplo aqui fictício do Edgar Morin, ao aplicar as mesmas técnicas que eu vou passar para vocês. Tá? Então, aí você traz o depoimento, comprovando que as técnicas que você vai aplicar para a pessoa controlar as finanças e sair do vermelho são, de fato, funcionais. Tudo bem? E aí, o resultado disso é uma plateia aplaudindo você, uma plateia 100% atenta. Tá? Então, aqui, ó, a gente finaliza os 4 P's